Olá, a nossa aula de hoje é sobre a associatividade, uma propriedade muito importante no nosso estudo da álgebra. Para entender um pouco mais sobre o que é associatividade, você deve saber o que significa associatividade. Se você tiver três elementos quaisquer, A, B e C, pertencente a um conjunto G qualquer, e uma operação asterisco sobre esse seu conjunto G, para nós verificarmos se essa operação asterisco, se ela é associativa sobre o conjunto, devemos verificar o seguinte: se não importa a ordem das operações. Ou seja, para uma operação ser associativa, não deve importar a ordem que você começa a operar. O resultado não deve se alterar de forma alguma. Então é isso que significa associatividade. E como fazemos isso algebricamente? Basta você mostrar que, para quaisquer três elementos, se você operar A com B primeiro e o resultado operar com C, é a mesma coisa que se você operar primeiro B com C e o resultado operar com A. Observe que do lado esquerdo, chamei aqui de L.E, operei A com B primeiro. Do lado direito, B com C primeiro. Então vamos verificar na forma de dois exemplos se são associativas ou não são associativas essas duas operações. No exemplo 1, nós temos a operação que diz o seguinte: dado dois números reais quaisquer, a operação x operado com y, operação estrela, é igual a x mais y sobre 2. Então aqui eu tenho a operação média. É para nós verificarmos se a operação média se ela é associativa. Já no exemplo 2, nós temos, para quaisquer dois inteiros, nós devemos verificar se a operação asterisco, que é x operado com y, igual ao máximo divisor comum de x e y, se ela é associativa. Devemos começar com o exemplo 1. Aqui eu separei lado esquerdo e lado direito. Sugiro vocês fazerem a mesma coisa. Então vocês comecem calculando quem que é o lado direito, ou seja, vamos agora com essa operação fazer o lado esquerdo A operado com B primeiro. Então aqui eu tenho A operado com B operado com C. Primeiro eu devo resolver quem é A operado com B. Na minha operação média, A operado com B é A mais B sobre 2. Então aqui eu tenho A mais B sobre 2. Resolvi quem é esse parênteses. Isso aí tudo vai ser operado com C. Uma coisa muito importante que alguns alunos erram nesse passo é o seguinte: agora eu vou operar A mais B sobre 2 com o elemento C em relação à minha operação média. Então nós temos o seguinte: nós temos que considerar esse elemento como o meu x e esse elemento y como o meu c. Então, o que eu irei ter na minha próxima operação? Irei ter A mais B sobre 2, isso tudo mais C, tudo isso dividido por 2. Isso vai ser igual, colocando aqui 2C, vai ficar A mais B mais 2C sobre 2, 2C sobre 2, isso tudo dividido por 2. Só coloquei aqui com o mesmo denominador, coloquei essa parte de cima aqui com o mesmo denominador. Posso igualar isso aqui tudo com A mais B mais 2C, isso tudo dividido por 4, Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então esse aqui foi o meu lado direito. Então esse meu valor aqui, é referente ao lado direito da minha propriedade da associatividade. Vamos agora fazer o lado esquerdo. O lado esquerdo da minha propriedade associatividade. O lado direito, desculpa, esse aqui foi o lado esquerdo. Perdoa, esse aqui é o lado esquerdo. E agora irei fazer o lado direito. Então vamos fazer o lado direito, que é operar primeiro o B com o C. Então nós temos A
operado com o resultado de B operado com C. B operado com C é B mais C sobre 2. Então, eu tenho A operado com B mais C sobre 2. Isso vai ser quem? Vai ser A somado B mais C sobre 2, tudo dividido por 2. Então, irá ficar A mais B mais C sobre 2, isso tudo dividido por 2. Eu posso melhorar aqui, colocar o mesmo denominador nessa parte de cima da fração. Eu terei 2A mais B mais C dividido por 2, tudo isso dividido por 2. Isso podemos melhorar sendo 2A mais B mais C dividido por 4. Agora que vem a parte importante da sua verificação da associatividade. Você verifica se algebricamente o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então eu observo lado esquerdo, lado direito. Algebricamente não está igual. No numerador do lado esquerdo eu tenho 2C. No numerador do lado direito eu tenho 2A. Então eu já sei que tem algo que algebricamente não bate. Eu não posso vir aqui e falar assim, não é associativa. Por quê? Porque alguns valores podem dar certo. Alguns valores podem dar certo porque algebricamente ele só indica que tem um problema. Se fossem iguais, você falava é igual, associatividade válida e pronto. Quando não é igual, você tem que agora recorrer à demonstração por conta-exemplo. A minha dica, porque agora você vai terminar a conta. A minha dica é, considere o A sendo 1, o B sendo 2 e o C sendo 3. Fazendo a substituição do lado esquerdo, A sendo 1, B sendo 2 e C sendo 3, o que vai dar aqui? Substitua agora o A sendo 1, o B sendo 2 e o C sendo 3 do lado direito. Verifica se esses dois valores forem iguais. Você vai olhar que não é igual. Então, eu usei exemplos reais, ou seja, eu peguei valores para A, B e C, não genéricos mais, e mostrei que para esses valores não é válida a propriedade da associatividade. Então é assim que você mostra, por meio de contra-exemplo, quando a operação não é associativa. Essa regra do contra-exemplo é válida para todas as propriedades. Quando algebricamente não é válida a propriedade, quando você verifica que tem alguma coisa errada, você tem que recorrer a contra-exemplos. Então faça esse passo, substitua agora com valores reais, valores reais 1, A sendo 1, B sendo 2 e C sendo 3, você vai verificar que o lado esquerdo é diferente do lado direito. E aí você vai poder falar, verificamos que para A sendo 1, B sendo 2 e C sendo 3, a propriedade da associatividade não é válida. Ou seja, mostrou que para um certo trio não é válido essa propriedade. Ela deveria valer para todas. Nós mostramos que para um não vale, furou a propriedade. Então essa propriedade média, ela não é associativa. Isso é um importante resultado e você vai poder concluir. Vamos agora ao exemplo do máximo divisor comum. Será que o máximo divisor comum, ela é uma operação associativa? Vamos então fazer o lado esquerdo. O lado esquerdo nós temos, primeiro que calcular A operado com B, ok? Então agora eu calculo quem que é A operado com B, depois operado com C. A operado com B vai ser o máximo divisor comum de AB. Então aqui eu tenho o MDC de AB. Isso operado com C. Nós já verificamos, você pode ter verificado em atividades de estruturas anteriores, álgebras anteriores, que calcular o máximo divisor comum de AB e depois calcular com certo terceiro número é a mesma coisa que calcular o máximo divisor comum dos três números. Então eu tenho o seguinte, que o máximo divisor comum de AB e C
significa que é o máximo divisor comum do máximo divisor comum de AB com C. Mas se você verificou isso em estruturas anteriores, que o máximo divisor comum do máximo divisor comum de AB e C é a mesma coisa do máximo divisor comum de A, B e C. Isso aqui é uma propriedade muito importante de máximo divisor comum. Se você vai calcular o máximo divisor comum entre três números, calcule o máximo divisor comum entre dois números e o valor que sobrou, o valor que deu o máximo divisor comum desses dois números, você calcula com o terceiro. É assim que você calcula o máximo divisor comum de 3, 4, 5, quantos números você quiser. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Calculei o máximo divisor comum do máximo divisor comum de AB com C. Vamos agora fazer quem que é o lado direito. O lado direito diz quem que é A operado com B operado com C. Isso é igual a A operado com... Quem que é B operado com C? É o máximo divisor comum de B e C. Agora, quem é o máximo divisor comum de A com o máximo divisor comum de B e C? Que é a operação. Eu estou agora pegando A operado com o máximo divisor comum de B e C. Vai ficar o máximo divisor comum de A com o máximo divisor comum de B e C. Mas isso aqui, eu já sei que calcular o máximo divisor comum de A e o máximo divisor comum de B e C é a mesma coisa que calcular o máximo divisor comum de A, B e C. Observe que você tem o seguinte, veja que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Quando o lado esquerdo é igual ao lado direito, você já pode concluir, logo, a operação asteriscos, ela é associativa. Então, aqui você conclui o seu exercício. Quando algebricamente é igual aos dois lados, quando você verifica que algebricamente os dois lados são idênticos, você conclui a sua verificação e pronto. Você basta argumentar que os dois lados são iguais e conclui o exercício. Quando algebricamente não são iguais os seus dois lados, você tem que mostrar por meio de contra-exemplo que aquela propriedade não é válida sobre aquele conjunto, sobre aquela operação em relação àquele conjunto. Então você vai ter que usar números, números ou letras, ou o que for o conjunto, você vai ter que usar elementos específicos do conjunto para mostrar que a operação não é válida. Como eu fiz aqui no exemplo 1. Se você pegar A sendo 1, B sendo 2 e C sendo 3 e substituir lado esquerdo e lado direito, você vai ter que o lado esquerdo não é igual ao lado direito para aqueles elementos. O que significa isso? Significa que a associatividade não é válida, porque ela deveria valer para todo mundo. Agora, como eu verifiquei, como eu já tive aquele indício que aquela propriedade não era válida para todo mundo? Algebricamente. Então, algebricamente, não sendo igual, dá brechas para mim verificar com certos números específicos do meu conjunto. É assim que você verifica por meio de contra-exemplo que a propriedade não é satisfeita.